Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou dar uma instrução para vocês com relação ao portfólio, tá? Que vocês deverão me entregar até o dia 24 de março, que é a próxima terça-feira. Aí a entrega pode ser feita até às 23 horas e 59 minutos do dia 24 de março, tá? A entrega pode ser feita por e-mail ou pelo WhatsApp, tá? Também pode ser feito a atividade digitada em arquivo Word, ou pode ser feita à mão e depois vocês digitalizam com scanner ou mesmo com uma fotografia nítida, tá? E enviado para mim, tá certo? Bom, a gente em sala já tinha falado um pouquinho sobre quando que uma função é derivável ou diferenciável, né? A gente fez a análise gráfica da situação de quando a função não é diferenciável, mas aqui no portfólio a gente tem um pouquinho mais aprofundada e a gente vai ter a análise geométrica e a análise algébrica também, tá? Então, primeiramente, ó, a gente tem uma definição e um teorema, e é preciso entender a definição e o teorema para depois a gente entender algebricamente e geometricamente essa questão da diferenciabilidade de uma função, tá? Então, a definição, ela vai dizer que uma função f é derivável ou diferenciável em um determinado valor se a derivada existir naquele valor, tá? Então, como é definição, ele está aqui, na verdade, tratando de termos, tá? Então, ele fala que é permitido a gente usar esse termo derivável ou diferenciável quando a derivada da função existir num determinado valor, tá? Depois expande um pouquinho mais essa compreensão usando o intervalo, né? Então, ela vai dizer da mesma maneira. Você pode dizer que uma função ela é derivável ou diferenciável em um intervalo aberto, limitado, tanto pela esquerda quanto pela direita, ou só pela esquerda ou só pela direita, ou mesmo num intervalo ilimitado, né, que seriam todos os reais, se ela for derivável, né, diferenciável em cada número do intervalo. Para a gente entender um pouquinho essa definição, eu vou usar um exemplo aqui no GeoGebra, tá? Então, eu vou digitar aqui uma função qualquer, ó, f de x igual a x elevado, né? Para fazer a potência, a gente usa o acento circunflexo, ó, elevado a 4 mais 2x elevado ao cubo menos x elevado ao quadrado mais 1, tá? Tá aqui a minha função, ó. Quando eu dou Enter, ela aparece bonitinha aqui, ó, a lei de formação, com os expoentes, tá? Bom, então, o que a definição tá dizendo é o seguinte, ó. Se eu quiser saber se uma função é derivável num determinado ponto, ó, vamos escolher o ponto aqui de x valendo 1, tá? Eu tenho que pensar se vai existir uma derivada nesse ponto, tá? Nesse caso aqui, vai existir a derivada nesse ponto, tá? Mas vamos supor que aqui não existisse a derivada, então ela não seria diferenciável derivada, tá? Aí você pode expandir essa ideia para um intervalo, né? Então, vamos supor que agora eu quisesse analisar do 0 ao 1. Então, como que eu posso dizer se essa função ela é derivável nesse intervalo? Eu teria que pegar cada ponto desse intervalo e analisar se ela teria derivada em todos esses valores aqui do intervalo, tá? E da mesma maneira, o intervalo, vamos supor que fosse limitado do 1 até o mais infinito. Eu teria que observar se essa função, a partir aqui do 1, né,
se ela teria derivada para todos os valores desse intervalo aqui, começando do 1 indo até o mais infinito, tá? E da mesma maneira, se eu considerasse o intervalo de menos infinito ao mais infinito, eu estaria falando de todos os números reais, né? Como se a gente fizesse análise disso daqui, ó, né? Ela tem derivada para todos esses pontos aqui, ó, né? Se ela tiver derivada para todos os pontos, né, do intervalo, nesse caso aqui os números reais, significa que ela é derivável em toda a função, tá certo? Então, essa é a ideia basicamente que está na definição, tá? Para a gente dizer que uma função é derivável num ponto ou num intervalo, ela tem que ter derivada naquele ponto ou naquele intervalo. Aí, no caso do intervalo, tem que ser para todos os valores do intervalo, tá certo? Aí, agora vem o teorema, né? O teorema, ele usa o se então, né? O se então, ele permite a leitura somente da esquerda para a direita, né? Então, ele diz aqui, ó, se f for diferenciável em A, então f é contínuo em A. Então, eu não posso interpretar isso de trás para frente. Eu não posso concluir, pelo teorema, que f ser contínua em A significa que ela é diferenciável em A, tá? Eu só poderia fazer essa conclusão, né, de que a recíproca é verdadeira se a gente tivesse utilizado o C e somente C, tá? Mas como foi utilizado o C, então, a única coisa que eu posso dizer é que se uma função é diferenciável num determinado ponto, significa que ela é contínua naquele ponto, tá? O contrário nem sempre é verdade. Pode ser verdade, mas nem sempre é. E aí a gente vai analisar o exemplo que está aqui e mais um outro exemplo para a gente entender bem o teorema, né, a definição, e depois para a gente poder ter essa análise final aqui, que permite a gente dizer quando uma função não é derivável num determinado ponto só olhando para o gráfico, tá certo? Então, vamos começar pela análise algébrica. Bom, o nosso exemplo é você tratar, né, você dizer aonde essa função f de x igual a módulo de x é diferenciável. Então, é o mesmo que a gente perguntar onde que ela tem derivada, certo? Ou onde ela não tem derivada, né? Onde ela não é diferenciável. Antes da gente fazer a análise aqui e do gráfico, só vou relembrar com vocês a definição de módulo, tá? Eu vou colocar um exemplo para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Ó, módulo, né, ou valor absoluto de um número, é aquele número considerado apenas com o valor numérico, né? Ou você pensar na distância daquele número até o zero, tá? Então, só para a gente ter um exemplo aqui bem fácil de entender, ó. Se eu pensar aqui em qual é o módulo do 2, né? Deixa eu colocar aqui a notação de módulo, ó. Então, se eu pensar qual é o módulo de 2, o módulo de 2, ou a distância do 2 até o zero, é ele mesmo, certo? Então, o módulo de um número que é positivo já é ele próprio, que é o que a gente tem escrito aqui embaixo, ó. Se eu tiver um valor de x aqui, um número, né, que seja positivo, que seja maior que zero, significa que o módulo dele vai ser ele mesmo, ó, tá? Agora, se eu pensar no módulo do 2 negativo, de um número negativo, a distância, né, o módulo do 2 negativo até o zero, é 2. Então, veja, ó, que se eu estiver considerando o módulo de um número negativo, o valor que eu encontro é o oposto desse número aqui, né? Que é o que está aqui na segunda parte, ó. Ele fala que se o número for negativo,
Então, o módulo dele vai ser o oposto do número, né? Como se eu tivesse escrito assim aqui, ó. O módulo de 2 negativo é o oposto do 2 negativo, que por sua vez é o próprio 2, né? O oposto do 2 negativo. Então, é por isso que aqui a gente separou em duas partes, tá? E aí, aqui foi colocado ainda o caso especial do zero, e o zero até podia entrar nesse primeiro caso, tá? Mas aqui ele foi separado porque se aqui a gente considerasse a possibilidade do zero, né? Daria 0 sobre 0 aqui no final, né? E aí a gente não teria como resolver, tá? Então, foi separado em três partes. O módulo de um número positivo é ele próprio, o módulo de um número negativo é o oposto dele, e o módulo do zero a gente fez observando os limites à direita e à esquerda dele, tá certo? Bom, então usando aquela definição de derivada, né? Derivada de uma função é o limite de f de x mais h menos f de x sobre h com h tendendo a zero, ó. Eu fiz primeiro o limite da f de x considerando que esse x é maior que zero. Então, se ele é maior que zero, eu posso tirar o módulo sem alteração de sinal, né? Então, ficou limite de x mais h menos x sobre h. Cancelo x com menos x, fica limite de h sobre h, que é 1, e o limite de 1 é 1, tá? Então, o que eu posso concluir aqui? Que f, ela é diferenciável no intervalo que vai do zero até o mais infinito, para todo número maior que zero, beleza? Se eu fizer agora usando o x menor que zero, quando eu tirar do módulo, eu vou ter que inverter o sinal, que foi sinalizado aqui, ó. Então, como aqui eu estou considerando que aqui dentro é um número negativo, o módulo dele é o oposto dele, ó. Por isso que vem o sinal de menos aqui e aqui, tá? Aí, fazendo o jogo de sinal, a gente obtém menos x menos h mais x sobre h, cancela o menos x com o x, e a gente vai com o limite de menos h sobre h, com h tendendo a zero, menos h sobre h é menos 1, né? O limite de menos 1 é menos 1. Ou seja, nós temos derivada para todo o valor de menos infinito a zero, ou seja, para todo o valor de x menor que zero, certo? Então, eu já sei que essa função ela é derivável ou diferenciável para x maior que zero, para x menor que zero, mas agora ficou faltando o x igual a zero, certo? Para o x igual a zero, a gente obteve pela análise dos limites à esquerda e à direita, tá? Então, à direita do zero, o limite é 1. À esquerda do zero, o limite é menos 1. E nós sabemos que se o limite à esquerda e à direita são diferentes, não existe limite naquele ponto. Se não existe limite naquele ponto, significa que não existe a derivada naquele ponto. Ou seja, a nossa função f, ela é diferenciável em todo o domínio da função, para todo o valor de x, exceto no zero, porque no zero a gente não tem a derivada, ok? Agora, a gente fez isso aqui pela análise algébrica, né? Usando a definição, olha só. Então, a gente usou a definição. Uma função é derivável num determinado valor de a se a derivada existir. Nós concluímos que a derivada não existe no zero, portanto, ela não é diferenciável no zero, tá? Agora, imagine que eu tivesse só olhado para esse teorema aqui e tivesse interpretado ele de maneira errada, né? Se eu tivesse concluído aqui pelo teorema que se uma função é contínua em um determinado valor, ela é diferenciável. Olha só como a gente seria enganado, tá? Aqui no GeoGebra, a gente vai fazer agora o gráfico da função módulo de x, tá? No caso do módulo, o GeoGebra, a gente tem que colocar o comando ABS, que é de
absoluto, né? Valor absoluto, que é outra forma que a gente tem de falar de módulo. Então, você coloca o ABS, abre parênteses e dentro do parênteses digita quem ficaria dentro do módulo, né? Que nos nossos casos é só o X, ó. Beleza, ó. Tem aqui a função, o gráfico da função, e essa função, ela é contínua, ó, em todo o domínio dela. O que significa ser contínua? Ela não tem nenhum buraco ou nenhum salto, né? Nenhum lugar dela em que eu tenho que tirar o mouse aqui, ó, a mãozinha, né? Para passar por cima do gráfico, certo? Então, se eu tivesse interpretado esse teorema de maneira errada, eu poderia falar assim, a função ela é contínua em todo o domínio. Então, quer dizer que ela tem derivada em todo o domínio. Eu estaria tendo uma conclusão equivocada, tá? Então, para ficar bem claro o que esse teorema trata, ó. Ele está falando que se ela for diferenciável, então significa que ela é contínua naquele ponto, tá? A única conclusão que eu posso tirar aqui seria a negação dessa frase. A negação dela seria que se o f não é contínuo em A, então não é diferenciável, certo? Que nos traz a possibilidade de, analisando um gráfico desse tipo aqui, ó, que tem descontinuidade, dizer daí que nesse ponto de descontinuidade ela não é derivável, tá? Agora, se eu olhar para um gráfico que é todo contínuo, eu não posso, analisando a continuidade, dizer que ela é derivável em todo ponto, tá? Então, vejam que por essa questão aqui, ó, a gente pode concluir que nesse ponto, né, pela análise algébrica, que nesse ponto ela não tem derivada, tá? Esse ponto aqui é o chamado ponto de dobra, ou quina, né, ou bico, como a gente falou na sala, tá? Toda função que tiver essa característica, né, a dobra, a quina ou o bico, ela não é derivável nesse ponto de dobra, tá? Vai ser pelo mesmo motivo. Se você fizer a análise algébrica, a derivada à direita e à esquerda desse ponto, ela vai ser diferente, portanto, a gente não vai ter a derivada nesse pontinho aqui, certo? Então, geometricamente, a gente já sabe que pontos de dobra, ou de bico, né, como a gente falou em sala, ou pontos de descontinuidade são indicativos de não diferenciabilidade naquele ponto, tá? E o outro caso, que é esse aqui, que seria quando a gente tem uma subida abrupta aqui, ó, tá vendo? Se a gente pegar esse ponto, ela sobe reto, né? E aí a gente teria, nesse caso, uma tangente vertical bem aqui, e como eu falei para vocês na sala, a gente também não teria uma derivada, uma função definida aqui nessa tangente vertical, tá? Então, geometricamente, nós temos 3 casos a considerar de não diferenciabilidade, tá? Ponto de dobra, tangente vertical, né? Que são essas subidas aqui retas, né? Em funções, e descontinuidade, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês também como vocês podem obter a função derivada e o gráfico dessa função aqui no GeoGebra, né? Porque aqui no portfólio de vocês, ó, ele vai pedir isso, né? Ele vai pedir para vocês determinarem a derivada da função, o domínio da função derivada, aí analisar esse domínio e prever em qual ou quais pontos ela não vai ser diferenciável e o porquê. Aí aqui ele pede para utilizar o GeoGebra para obter o gráfico da função e na letra F para obter o gráfico da função derivada, tá? Então, vocês podem fazer isso de uma forma bem simples, ó. Depois que a gente digitou a função original aqui, é só você vir no campo entrada e colocar derivada, abre parênteses, aí você não precisa nem colocar a lei de formação, você pode colocar, uma vez que você já entrou com a função original, você pode só colocar a derivada da função f de x, ó, e dar um enter, tá? Deixa eu só mudar a cor dela, para ficar melhor para ver ali. Olha lá. Então, o que é essa função azulzinha?
é a função derivada. Aqui ela colocou como módulo de x sobre x, seria como a possibilidade de ser o mais 1 ou menos 1, né? Então, se o x for positivo, módulo de x sobre x vai ser igual a 1. E se o x for negativo, módulo de x sobre x é menos 1. E notem que aqui faz sentido aquela história do zero não ter derivada. Por quê? Se o x for zero, eu não posso fazer zero sobre zero, né? Zero sobre zero é uma indeterminação matemática. Realmente não existiria, tá? Ó, olhando aqui para o gráfico, ó, vou até tirar o da função original. Olha a interpretação lá do que a gente teve algebricamente, né? Algebricamente, a gente tinha dito... Deixa eu colocar aqui duas telas para a gente poder comparar, tá? Olha só. Algebricamente, a gente tinha dito que se o x é maior que zero, a f' de x ia valer 1. Realmente, ó. Do zero para a direita, nós temos a reta horizontal no 1, certo? Ó. Então, significa que a derivada da f de x com x maior que zero é igual a 1. Nós também concluímos que se o x fosse menor que zero, a derivada, f' de x, seria menos 1. Olha aqui, ó. Do zero ao menos infinito, né? Ou do menos infinito ao zero, a gente tem a reta horizontal menos 1. E nós tínhamos dito que não existiria f' de zero, ó, realmente, ó. Por que não existe f' de zero aqui olhando para o gráfico? Ó, porque eu teria uma descontinuidade aqui, tá? Então, o gráfico, ele vai comprovar a nossa interpretação algébrica, né? Nossa resolução algébrica. Então, um complementa o outro, certo? Eu vou aqui fazer mais um exemplo, além desse que já está no texto de apoio para vocês aí do portfólio, para ficar tudo bem claro, tá? Olha só, eu tenho uma função f de x que é igual a 4x sobre x mais 1, e ele pede para eu determinar o f' de x, tá? Além disso daqui, de determinar o f' de x, a gente vai também tentar prever se essa função ela é derivável em todo o domínio, tá? Se ela não for derivável em todo o domínio, a gente vai tentar prever em que ponto ou em quais pontos ela não é derivável, tá? Eu posso fazer isso começando pela análise do domínio da função. Essa função aqui, ela é uma função racional, né? Uma função que tem a variável x no denominador. Nós sabemos que esse tipo de função, a gente tem que tomar cuidado porque o denominador não pode ser zero, né? Então, se a gente fosse dar um domínio para essa função, quem que seria o domínio de f de x? Ó? O domínio de f de x, a gente poderia dizer que são todos os números reais, exceto no x igual a menos 1. Por quê? Porque se o x for igual a menos 1, nós teríamos o denominador da nossa função aqui igual a zero, e isso é proibido. Então, olha só, antes mesmo de começar a fazer a derivada, eu já sei que essa função ela vai ter uma descontinuidade ou uma assíntota nesse valor de x. Então, eu já consigo prever que ela não vai ter derivada nesse ponto, tá certo? Tá, aí agora eu vou fazer a determinação da derivada da função usando o limite, tá? Novamente, depois, quem quiser tentar fazer isso daqui usando as regras de derivação, pode, tá? Aliás, na nossa próxima aula, a gente vai tratar só de regras de derivação. Então, eu apliquei lá na fórmula, né, do limite de f de x mais h menos f de x sobre h com h tendendo a zero, ó, substituindo primeiro o x por x mais h. Na segunda, a gente mantém a lei original, né?
Aqui, como é uma subtração de frações, eu igualei o denominador. A gente faz isso multiplicando o denominador da primeira fração pelo denominador da segunda, ó. E aí, como eu alterei o denominador da fração, eu altero também o numerador, né? Então, a primeira fração, ela teve que ser multiplicada por x mais 1, em cima e embaixo. E a segunda fração teve que ser multiplicada por x mais h mais 1, também em cima e embaixo, tá? Aí, aqui, eu fiz a distributiva, ó, na parte superior, tá? Aí, a primeira distributiva gerou esses termos aqui, ó, tá? A segunda distributiva, eu já fiz com o jogo de sinal do negativo, tá? Gerou essa parte aqui, tá? Essa daqui, beleza? Aí, feita a distributiva aqui no numerador, eu fiz o cancelamento dos termos que são opostos, né? Que estão aqui identificados com a mesma cor. Sobrou só 4h sobre x mais h mais 1 vezes x mais 1 sobre h. Como eu tenho h no numerador e no denominador, a gente cortou. E aí, sobrou só limite de 4 sobre x mais h mais 1 vezes x mais 1. E aí, se eu fizer esse h tender a zero, né? Sobra x mais 1 vezes x mais 1 no denominador, que é x mais 1 ao quadrado. Então, a derivada da nossa função 4x sobre x mais 1 é 4 sobre x mais 1 ao quadrado, tá? E aí, ó, sem olhar para gráfico para nada. E pensando que eu já tinha previsto que ela não teria derivada no x igual a menos 1, né? Por conta da lei de formação original, ó. Se eu olhar agora só para a lei de formação da derivada, ó, eu consigo dizer se tem algum ponto, ou mais de um ponto, né? Se tem algum ponto em que ela não é, essa derivada não pode existir, ó. Então, eu vou responder isso analisando o domínio da f' de x, o domínio da derivada. Quem que é o domínio da minha derivada? Ó? Não pode zerar o denominador, né? Então, nesse caso, o domínio da derivada é igual o da função original. Não que isso seja a regra, tá, pessoal? Então, ó, são todos os reais, exceto x igual a menos 1, de novo, né? Então, se o x for menos 1 aqui, zero o denominador, e aí isso não pode acontecer. Então, a gente pode dizer que a função f de x, a nossa função f, ela é diferenciável ou derivável em todo o domínio. Vou colocar aqui em todos os reais, tá? Exceto em x igual a menos 1, tá? Ó, e notem o seguinte, mesmo que eu não tivesse a lei de formação original, que eu tivesse só a derivada, eu conseguiria dizer, com certeza, em que valor que ela não é diferenciável, tá? E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faria essa mesma análise, só que usando o gráfico, tá? Então, eu vou lá no GeoGebra e eu vou digitar a função, tá? Deixa eu tirar essas daqui para não confundir. Então, agora a minha lei de formação é 4x dividido, aí o dividido é a barra, tá? Sobre x mais 1. Como ele está dividindo o x mais 1, você tem que colocar entre parênteses, tá? Senão ele vai entender que está dividindo só o x e depois está somando em separado 1. Aí vai dar outra função, ó. Coloquei o igual, ou enter, ó, e apareceu a função aqui. 4 está na frente, mas se você multiplicar 4 vezes x, né, ele volta como estava escrito lá no arquivo, tá? Olha só como toda aquela análise que a gente fez faz sentido, ó. Ó o gráfico da função. Notem que a gente teria uma assíntota vertical bem aqui no menos 1.
Ou seja, domínio dela está definido para todos os reais, menos para esse valor aqui, tá? Agora eu vou pedir para o GeoGebra fazer o gráfico da derivada dessa função. Derivada de f de x. Olha lá. Deixa eu tirar o gráfico original, ó. Nesse caso aqui, ó, na lei de formação da derivada, ele desenvolveu aquele binômio que estava no denominador, tá? Ó. Quando a gente fez, a gente não desenvolveu, a gente deixou no denominador x mais 1 ao quadrado, certo? Ó. Aí aqui no GeoGebra ele fez o produto notável desse denominador e escreveu de forma reduzida aqui na lei de formação, tá? Mas mesmo assim, ó, se eu analisar o gráfico, ó, eu posso dizer que ela não tem derivada no menos 1, porque ela é descontínua aqui, né, ó. Eu teria que fazer um salto, ó. Aqui eu teria uma assíntota vertical, né, entraria naquele caso da descontinuidade, ó. Então, se eu estivesse analisando só o gráfico da nossa função, a gente estaria nesse caso aqui, ó. Né? Ela é descontínua num determinado valor, portanto, não é derivável naquele ponto em particular, tá certo? Bom, aqui só umas orientações práticas para vocês utilizarem o GeoGebra, tá? Que é o seguinte, no GeoGebra, quando aqui no comando, né, para você colocar a lei de formação da função raiz cúbica de x, vocês, na verdade, vão estar digitando x elevado a 1/3, né? Que a gente já comentou em sala e usou algumas vezes, né? Que é a transformação de uma raiz em uma potência. Então, você repete o radicando como base da potência. O expoente ele vai ser fracionário. O numerador aqui ele vai ser o expoente do radicando, que no nosso caso é 1, né? E o denominador vai ser o índice da raiz, que nesse caso é 3, tá? Então, lá no GeoGebra, ó, a opção foi essa, x elevado, né, acento circunflexo, a 1/3, né? Como eu quero elevar uma fração, eu coloco entre parênteses e a fração eu indico, ou a divisão eu indico pela barra, tá bem? Bom, quando vocês forem fazer a derivada dessa função, não precisa digitar tudo isso, tá? Você pode colocar derivada de f de x, também vai dar certo, tá bom? E uma outra dica, assim, de cunho mais prático, se alguém for for digitar a resolução e quiser que o gráfico apareça, aqui no GeoGebra, ó, você faz primeiro tudo que você tem que fazer, né? Então, por exemplo, aqui, né, a gente tem o gráfico da função e da derivada. E aí, se você quiser depois colocar isso lá no arquivo em Word, você vem em Arquivo, Exportar, Copiar para área de transferência, tá? Aí você vai abrir sua resolução, né? E vai dar um Ctrl V, um colar. Aí ele vai aparecer aqui o gráfico colado, né? Se quiser fazer algum ajuste, diminuir o tamanho, né? Cortar, só editar a imagem certinho aqui, tá bom? Mas isso para quem for fazer a resolução digitada, tá? Quem for fazer a resolução à mão não precisa desenhar o gráfico, tá? Porque aqui, na verdade, ele vai pedir só para vocês observarem o gráfico, tá? Fazer ele observar e na letra E, né, de acordo com essa observação, dizer qual das 3 características geométricas aquele gráfico, né, o gráfico dessa função aqui apresenta, para você poder dizer aonde que ela não é diferenciada, tá bom? Não esqueçam de se identificarem na resolução, tá? Então, quem for fazer resolução digitada, colocar nome. Quem for fazer resolução no papel também coloque nome no papel, para eu poder corrigir depois e não ter nenhum tipo de erro de identificação, tá bom? Abraço para vocês, bons estudos. Qualquer coisa que vocês tenham dúvida, vocês podem pedir ajuda pelo WhatsApp ou então por e-mail, certo? Até mais!